aí, meus queridos? Eu sou o Paulo, professor de vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a confiança, a preferência e dizer que, por favor, sejam todos bem-vindos para esse curso. Eu acho que vocês vão gostar muito e vocês vão aprender bastante coisa. Eu espero que esse curso, o inglês, mude a vida de vocês, assim como ele pôde mudar a minha, tá? Antes mesmo da gente começar a estudar, eu começar a mostrar coisas para vocês, eu gostaria de abordar alguns assuntos antes sobre como você deveria estudar, o que você deveria esperar do curso, porque é certo que muita gente vai ficar perdida, e não é perdida porque em inglês é difícil, mas é um pouco perdida sobre a experiência de estudar uma língua estrangeira. Eu sei que alguns de vocês já estudaram, mas muita gente nunca teve essa oportunidade antes. Eu gostaria de explicar certas coisas que vão acontecer e poder dizer que vai ficar tudo bem. Deixa eu falar um pouco sobre o método que a gente vai usar. É o seguinte: o aprendizado de língua estrangeira, ele funciona a partir de repetição. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas, modelos, vou mostrar estruturas para vocês e essas estruturas elas vão seguir um padrão. E aí eu vou dizer para vocês, esse padrão aqui expressa esse tipo de ideia, tá? Então, por exemplo, eu mostro uma frase com 5, 6 palavras e falo, olha, quando você conecta certas palavras dessa maneira, você está expressando a ideia de, por exemplo, sugestão, permissão, proibição, pedido, auxílio, entendeu? Então a gente vai trabalhar com ideias, tá? E aí eu vou mostrar para você repetidamente essas ideias, para que você possa assimilá-las, internalizá-las, e sempre que você vê aquele padrão, você vai saber, ah, esse cara está pedindo uma coisa, esse cara está fazendo uma sugestão, esse cara está dando um conselho, esse cara está proibindo, está duvidando, entendeu? Então é assim que o curso funciona. Eu mostro padrões e vocês internalizam esses padrões correspondentes às expressões, às ideias que eles transmitem, tá? E um conselho que eu tenho para vocês é: tenham um caderno onde vocês possam anotar as palavras, as dúvidas e poder perguntar depois para mim. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E poder treinar as palavras que nunca viram, porque algumas pessoas que já estudaram antes vão ver coisas que já conhecem, outras vão ver coisas que nunca viram. Então, tentem anotar o que nunca viram, tentem repetir, tentem reproduzir isso, tá? Bom, então, agora vamos falar um pouco sobre como que você cria a competência. Como que você fica bom no bagulho? É só lendo? Só ouvindo eu falar? Não, não. Você vai precisar se expor um pouco, sabe? Você vai precisar, por exemplo, conversar com aquele gringo que você conhece. Você vai precisar participar de um fórum, por exemplo. Digamos que você é o cara que curte, sei lá, surf. Você curte skate. Você vai procurar um fórum em inglês, vai ver as pessoas conversando sobre esses assuntos, vai lá, vai digitar uma pergunta, vai ler as respostas, ou um dia mais para frente você vai ler uma pergunta de alguém e você fala, nossa, velho, eu sei a resposta, mas eu vou ter dificuldade em responder. Então você vai sentar lá e produzir uma resposta para esse cara em inglês. Ou seja, você precisa de se expor, você precisa produzir com uma certa frequência. E acredite em mim, nem é tanto assim, mas você precisa produzir com uma certa frequência um conteúdo de si mesmo, seja escrito, seja falado. É necessário que você puxe conversa com alguém que sabe mais que você, passe um pouco de vergonha, seja corrigido, tá? Outra coisa, vamos falar um pouco das aulas em si e do processo de aprendizado. Você vai perceber no começo que tudo parece um pouco fragmentado. Então, por exemplo, numa aula eu vou te ensinar a cumprimentar, na outra eu vou te ensinar a despedir. Aí você vai pensar, mas Paulinho, nenhuma conversa é oi, tchau. Claro que não, existe
toda uma coisa que acontece ali no meio. Então, o que vai acontecer? No começo, você vai perceber que é um conhecimento fragmentado, que eu te dou o começo e te dou o fim, mas às vezes você não tem o meio, ou às vezes eu só te dou o meio, mas você não tem o começo nem o fim. Isso é normal. Você vai ter um pouco de dificuldade no começo para conectar tudo que eu te ensino, tá? É como se fosse um quebra-cabeça. Você acha uma peça aqui, a outra aqui, a outra aqui, a outra de cá, e elas infelizmente não se conectam, mas elas estão no lugar certo. Mas a partir do momento que organicamente você for estudando, você for criando intimidade, familiaridade com o estudo, com a língua, com as mecânicas, que foi o que eu falei, são padrões. Eu vou te mostrar um padrão daqui, um padrão de cá, e você vai ficar bem familiar com esses padrões. Você vai aprender a reconhecer eles muito rápido. E você vai saber, isso vem aqui, isso vem de cá. Então agora eu conecto isso com aquilo. Você vai aprender pouco a pouco a transitar, a fazer uma transição entre uma coisa que eu ensino em abril, outra coisa que eu ensino em maio e por aí vai. E quando você menos perceber, você já vai estar relativamente competente nisso aí. Você vai tomar prazer, você vai ter satisfação nessa competência que você vai adquirindo pouco a pouco. E é engraçado porque essa competência, ela mistura com a satisfação de ser bom, de estar aprendendo. Então, vira uma retroalimentação. E você vai perceber que você mesmo vai se alimentar nisso aí e vira um sistema tipo autossustentável. Vamos falar então isso, sobre o tempo que você vai precisar para aprender. Por mais que o curso esteja integralmente disponibilizado na nossa plataforma, você não vai se beneficiar de sentar e assistir todas as aulas em uma semana, duas. Lembre-se, você precisa de um tempo para ficar confortável, para ter confiança, para criar uma intimidade com o conteúdo que eu vou te ensinar. Então, tenha um ritmo saudável. Lembre-se, você vai ter acesso durante 2 anos a todo esse conteúdo. Então, assim, é tempo de sobra para ler, reler, repetir, ficar bom, tirar dúvida, ir para frente, ir para trás. Não é uma, não é uma maratona, tá? Não é uma corrida, é uma caminhada e essa é uma caminhada longa. E lembre-se, estudar é como varrer o chão. Não é porque você varreu o chão hoje que ele vai ficar limpo para sempre. Você precisa voltar na semana que vem e varrer o mesmo chão de novo, do mesmo jeito que você varreu hoje e várias outras vezes, tá? Não é estudei, pronto, sou o campeão do inglês. Você vai precisar voltar e rever muitas coisas muitas vezes. É por isso que você vai ter 2 anos de acesso, tá? E é óbvio, você vai aos poucos criar uma maturidade linguística durante esse tempo de curso. Você vai perceber que assuntos que não faziam tanto sentido vão passar a fazer mais sentido ao longo do tempo, à medida que você mergulha mais fundo nessa jornada. Mesmo sem eu ter explicado algo novo, um dia eu vou explicar uma coisa que não tem nada a ver com um assunto que não era 100% entendível para você, e você vai falar: "Ah, agora aquele assunto faz sentido, Paulinho". Isso é perfeitamente normal, tá? Então, tenha o seu ritmo. Uma sugestão que eu dou é que você use um programa chamado Anki. A gente vai escrever o nome depois direitinho, é ANKI. É um programa onde você coloca frases, palavras para você memorizar, tá? Você vai passando e você vê e relembra tudo. Então, você vai ver que durante o curso eu coloco várias frases de exemplos no quadro. Toda vez que eu explico uma ideia, eu coloco uns 3 ou 4 exemplos para você poder ver aquela ideia sendo manejada, sendo flexionada de maneiras diferentes. Então eu recomendo que você coloque essas frases no, no seu aplicativo e você passe um tempo ali revendo essas frases e também, mais importante, construindo as suas próprias frases. Por exemplo, uma coisa que simplesmente é bobo,
é fácil e que funciona bem. Digamos que hoje eu te ensine a pedir uma pizza. Digamos que a aula de hoje foi: alô, eu gostaria de pedir uma pizza. Repete isso em casa, mas pede esfirra, coxinha, risole, batata, frango, canela, entendeu? É assim que funciona o aprendizado de inglês. Eu vou te ensinar a fazer uma coisa de maneira geral e você precisa transformar isso no que é particular para você, entendeu? Então, eu vou te dar o esqueleto de uma coisa e você precisa preencher com a carne ali que faz sentido para você, entendeu? Então, por exemplo, digamos que um dia eu te ensine a, sei lá, comprar camiseta. Mas, mano, você não anda sem calça. Você precisa transformar o exemplo da camiseta na calça. Você vai pedir a cor, o tamanho, o corte, mais ou menos do mesmo jeito, não vai mudar. Então, assim, lembre-se disso. Eu vou te ensinar coisas gerais e você vai, pouco a pouco, transformá-las em coisas particulares, tá? E aí você tem que ter, por isso que eu falei que você precisa ter esse tempo para sentar e produzir o seu próprio conteúdo, tá? Por fim, eu queria falar da liberdade que você vai ter, da conveniência que é saber inglês. E eu não quero dizer do tipo ser extremamente competente, não. A partir de um ano de curso, mesmo que você ainda não tenha terminado tudo que eu tenho estudado, você já vai estar dotado de uma autonomia fantástica. Porque o meu trabalho, a minha função é me tornar irrelevante. Eu quero fazer uma coisa onde você não precise mais de mim. Eu quero me tornar desnecessário. Eu quero te ensinar a estudar inglês. Eu quero te ensinar a resolver as suas próprias dúvidas. Então, assim, a partir de um certo momento, você já vai ser dotado de uma autonomia, você já vai conseguir resolver os seus próprios problemas em inglês, você não vai precisar ficar me perguntando tudo. É claro, eu vou estar aqui disponível o tempo todo, mas essa conveniência vai te proporcionar participar de conversas no mundo inteiro. Então, assim, nem todas as conversas acontecem em português, sabe? Às vezes você faz uma pesquisa na internet e a exata coisa que você precisa não vai estar em português. Mas se você for lá e digitar em inglês aquilo, vão aparecer, sei lá, 20, 50 resultados, você vai lá e resolve a sua vida com isso. Então, assim, para mim a questão do inglês nunca foi de importância. É claro que o inglês tem a sua importância, mas todo mundo fala disso. Então eu vou poupar vocês dessa conversa chata, da importância do inglês. Eu quero falar da conveniência. O inglês é conveniente, ele facilita a vida no acesso a informações que simplesmente não existem na sua língua, tá? Pensem nisso. E por último, eu queria falar dos plantões de dúvidas. Quer dizer, não é um plantão, é tipo, eu tô lá sempre. Você vai poder tirar dúvidas através da nossa plataforma, tá? E você também vai poder tirar dúvidas através do WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo usa, todo mundo conhece. Você vai ter o meu contato lá. Tá com dúvida? Cola lá e fala: Paulinho, não entendi isso e aquilo. Vai ser um prazer responder a sua dúvida, meu querido. Espero que eu tenha resolvido a maioria das questões que você possa ter. E é isso, mãos à obra, bom trabalho e boa sorte.